Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos sobre geometria analítica, pontos no plano cartesiano. Não perde, se você não sabe o que é um plano cartesiano, não sabe como é que faz para localizar um ponto nesse plano cartesiano, cuida, assiste esse vídeo que eu vou esclarecer tudo agora para vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, eu quero fazer um breve comentário sobre o conceito de reta numérica. Nós já sabemos que a reta numérica nada mais é uma reta onde cada ponto corresponde a um número. Aqui eu tenho duas retas, uma horizontal, tá aqui, e uma vertical. E aí, o que a gente sabe sobre reta numérica? Que nós temos um ponto correspondente ao zero. No caso de a reta ser horizontal, à direita do ponto estão os números positivos e à esquerda do ponto, que é o zero, estão os números negativos. No caso da reta ser vertical, acima do zero estão os números positivos e abaixo do zero estão os números negativos. Ok, até aí tudo bem. Mas acontece que, quando eu pego uma reta vertical e junto com uma reta horizontal, onde o ponto em comum será o zero, eu transformo essa junção dessas retas em um plano cartesiano, certo? Pegar aqui uma outra figura para ficar melhor. Pronto, aí está. Lembra da reta horizontal e da reta vertical. Aí, a reta horizontal, nós damos o nome a ela, que é x. E a reta vertical, nós também nomeamos ela, que é y. E lembra, essas duas retas, elas se encontram nesse ponto aqui, que é o zero da reta horizontal, que é o x, e o zero da reta vertical, que é o y. Então, o plano cartesiano contém duas retas que se cruzam em um ponto em comum, que é o zero. Então, aqui é o zero do eixo y e o zero da reta horizontal. Ok. Então, a reta horizontal, chamada de x, nós chamamos ela também de eixo das abscissas, certo? Aqui tem um i. E o eixo vertical, que é o y, nós chamamos, na verdade, eu já estou até chamando, né, de eixo, mas a reta vertical, chamada de y, nós chamamos de eixo das ordenadas. Então, ok. X, reta horizontal, eixo das abscissas. E y, reta vertical, eixo das ordenadas. Um detalhe importante é que esse ponto aqui, que é o zero da reta horizontal e o zero da reta vertical, ele é chamado de origem. E aí, dentro desse plano cartesiano, nós podemos marcar diferentes pontos. Na verdade, localizar diferentes pontos. Então, aqui pode ter um ponto, aqui pode ter outro, aqui. Então, esse plano cartesiano, eu posso localizar
inúmeros pontos nele, inclusive pontos em cima dessas retas, certo? Que são o eixo X e o eixo Y. Então, aqui está um exemplo de vários pontos sendo marcados no plano cartesiano. E aí, o plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. Então, se você observar bem, você já consegue identificar quais partes são essas. Então, nós temos aqui a primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Essas partes, cada uma dessas partes que eu falei, são chamadas de quadrantes. Quadrantes. Então, o plano cartesiano possui 4 quadrantes, certo? E aí, veja que eu falei que não foi primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Ou seja, eu fui nesse sentido aqui, ó. Por que que eu fui nesse sentido e não nesse? Porque a ordem dos quadrantes no plano cartesiano, ele é definido de acordo com o sentido anti-horário, sentido contrário ao do relógio. Então, o relógio, ele gira, o ponteiro gira nessa posição aqui, certo? O sentido anti-horário é justamente o contrário, nesse sentido. Então, eu começo sempre daqui para cá. Nós temos plano cartesiano dividido em quadrantes, e esses quadrantes são definidos justamente de acordo com o sentido anti-horário. E aí, esse sentido, ele vai me dizer quem é o primeiro quadrante, quem é o segundo quadrante, quem é o terceiro quadrante e assim por diante. Então, obviamente, se eu começo por aqui, aqui será o primeiro quadrante. Então, eu vou colocar aqui, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, observe o seguinte. Lembrando que aqui é o zero, certo? Que é o zero. E aí, se você observar, no primeiro quadrante, que é esse espaço aqui, ó, nós temos o quê? Lembra que aqui é o zero do eixo X. E aqui também é o zero do eixo Y. Então, daqui para cá, os números são o quê? Positivos. E daqui para lá, são também positivos. No primeiro quadrante, nós temos números positivos para X e números positivos para Y. Lembrando, cada ponto desse corresponde a um número no eixo X, certo? Que é esse aqui, ó. O número será esse. Esse ponto corresponde ao número no eixo X. E esse ponto também vai corresponder a um número lá no eixo Y. Tá aqui. Então, aqui é um número no eixo X e o mesmo ponto corresponde a um número no eixo Y. E por que que eu tô falando isso de positivo e positivo? Porque, veja, todas as vezes que nós vamos localizar um ponto no plano cartesiano, esse ponto, ele tem que possuir dois números, um para X e outro para Y. E aí, eles são representados na seguinte ordem, entre parênteses, e aí, primeiro sempre vem o número que corresponde ao X. Então, sempre o X primeiro. E depois, o número correspondente ao eixo Y. Então, veja que no primeiro quadrante, se eu pegar um ponto, esse ponto vai ter um número positivo para o X e também positivo para o Y. Por isso que eu coloquei aqui positivo e positivo. Agora, vamos para o outro quadrante. Lembra,
sentido anti-horário. Então, se aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante será aqui. Então, vou colocar aqui, segundo quadrante. Agora, vamos observar o segundo quadrante, que é esse aqui. Se nós pegarmos um ponto aleatoriamente aqui, esse ponto terá um número positivo ou negativo para x. Veja que o zero da reta do eixo x é aqui. Então, para cá, nós temos os números negativos, certo? Vou até colocar aqui, negativos x. E o zero da reta do eixo y para cima, veja que o ponto vai corresponder a um ponto acima do zero. Então, acima do zero estão os números positivos. Então, no segundo quadrante, nós vamos ter sempre um número negativo para x, negativo, e positivo para y. Negativo e positivo. Agora, continuando com o nosso sentido anti-horário, esse aqui será o nosso terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E aí, da mesma forma, se nós pegarmos um ponto aleatoriamente, por exemplo, esse, e formos fazê-lo corresponder no eixo x e no eixo y, observe o seguinte, aqui sendo zero, temos um número negativo para x e para y, negativo também. Por quê? Porque aqui é o zero. A reta, ela sendo vertical, abaixo nós temos os números negativos e acima do zero nós temos números positivos. Então, no terceiro quadrante, nós temos negativo para x e negativo para y. Aliás, negativo, né? Negativo e negativo. Agora, sentido anti-horário, aqui, obviamente, será o nosso quarto quadrante. E aí, observando da mesma forma que nós fizemos para os outros, pegamos um ponto aqui e ele vai corresponder um número na reta x e um número na reta y. Na reta x será um número positivo e na reta y negativo. Então, no quarto quadrante, nós teremos positivo para x e negativo para y. Dependendo do local onde o ponto estiver localizado, nós podemos inferir estes sinais para cada um desses números. E aí, observe o seguinte, quando nós temos quadrantes opostos, os sinais também são opostos. Veja, no primeiro quadrante é positivo e positivo. No quadrante oposto, que é o terceiro quadrante, nós teremos negativo e negativo. No segundo quadrante, nós temos negativo e positivo. No quadrante oposto ao segundo quadrante, que é o quarto, nós teremos positivo e negativo. Então, por exemplo, vou pegar aqui um ponto, pegar esse ponto aqui. Eu vou supor, ele está no terceiro quadrante. Então, se nós formos dizer qual é o número correspondente a x e o número correspondente a y, certo? Então, eu vou numerar aqui, mas não vai ficar muito exato, mas tudo bem. Então, vamos supor que aqui, então, 0
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, menos 5. E se eu for em busca do eixo y, vamos supor que aqui seja o número, então, 0, menos 1, menos 2. Menos 2. Então, esse ponto aqui vai ter as seguintes coordenadas. Menos 5 para x, lembrando que sempre teremos o número correspondente a x primeiro e depois o correspondente a y. Menos 5 para x e para y, menos 2.